vamos começar mais uma leitura de O Fim da Procrastinação. Espero que você não esteja sentindo tanto frio como aqui, você que está me ouvindo, que vai me ouvir daqui a pouco. E a gente vai começar aqui um sistema de desenvolvimento pessoal, tá? Vou só passar aqui para algumas pessoas para a gente poder ver se alguém entra na live. Então vamos lá, vamos começar logo esse capítulo aqui para que a gente possa dar continuidade a essa leitura. Então vamos lá, um sistema de desenvolvimento pessoal. Além da introdução e da conclusão, este livro se divide em 4 partes relativamente independentes. A primeira parte explica como a motivação funciona e apresenta um conjunto de recursos para criar sua visão pessoal, uma ferramenta que auxiliará você a encontrar e a manter a motivação intrínseca de longo prazo, né? Aquela motivação que vem de dentro. A segunda parte trata da disciplina, ou a habilidade de concretizar sua visão com eficácia fazendo certas atividades-chave e mantendo hábitos diários. Contém métodos claros para combater a procrastinação, ferramentas para a gestão de tarefas e do tempo, e ferramentas para aprender hábitos positivos e se livrar dos negativos. Vamos ver, né? A terceira parte trata dos resultados das suas ações e ensina métodos para conservar a felicidade, incluindo ferramentas práticas que ajudarão você a desenvolver mais estabilidade emocional. Você vai aprender a se tornar mais resistente a fracassos e a influências externas negativas. O quarto e último tema deste livro é a objetividade. A capacidade de não se deixar enganar pelas falsas percepções que você tem do mundo à sua volta e de si próprio. Só depois de identificar suas falhas é que você pode começar a corrigi-las. Sim, porque muitas vezes a gente quer encobrir as nossas falhas, mas o que precisamos é abraçá-las, para que assim a gente consiga melhorarmos. Se melhorar. Falei conjugação errada. Então, o desenvolvimento pessoal é 1. Motivação. 2. Disciplina. 3. Resultados. 4. Objetividade. Então, o que é motivação, né? O que ele está falando assim, como que funciona a motivação? Motivação, todos nós nascemos e infelizmente um dia todos morreremos também. Nosso tempo na Terra é finito e breve. À luz desses fatos, o tempo é o bem mais valioso que temos na vida, não é o dinheiro. Ao contrário do tempo, dinheiro a gente pode pegar emprestado, economizar ou ganhar mais. Não dá para fazer isso com o tempo. Cada segundo que se desperdiça é perdido para sempre. Então a gente começa a nossa vida com o nascimento, uma quantidade ilimitada de tempo. A gente não sabe se ela é grande ou se é pequena, até que nos levamos à morte. Num discurso de Paraninfo aos formandos da Universidade de Stanford, Steve Jobs expressou eloquentemente a finitude da vida. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Porque quase tudo, todas as expectativas alheias, todo orgulho, todo medo de passar vergonha ou fracassar simplesmente desaparece em face da morte, deixando apenas o que é de fato importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de achar que tem algo a perder. Vou melhorar a câmera aqui. A mera percepção de que a vida é finita nos leva a gerenciar nosso tempo com mais cuidado. Nos leva a pensar como gostaríamos de passar nosso tempo aqui na Terra
nos levar a pensar qual seria a nossa visão pessoal. Então, a gente tem um futuro de uma visão pessoal. Então, para isso, a gente precisa ter uma motivação nesse presente agora. Uma vez definida a sua visão, vai se tornar a mais eficaz motivação imaginável e vai impulsionar você na vida como um forte imã. Vai ajudá-lo a fazer coisas que você considera realmente significativas hoje e, ao mesmo tempo, impulsioná-lo para o seu futuro ideal. Vamos lá. Disciplina. Existem dois lados na disciplina diária: produtividade e eficácia. O dia tem 24 horas, nem mais nem menos. Subtrai o tempo que você passa dormindo e o que sobra é o tempo produtivo em potencial. A produtividade expressa qual porcentagem do seu tempo de vigília você gasta fazendo coisas significativas. As atividades que contribuem para você realizar sua visão pessoal era um ponto aqui, vou ler de novo. A produtividade expressa qual porcentagem do seu tempo de vigília você gasta fazendo coisas significativas, as atividades que contribuem para você realizar sua visão pessoal. Repouso regular, gestão do tempo e hábitos positivos podem melhorar bastante a sua produtividade. A eficácia determina se as atividades às quais você dedica seu tempo são ou não fundamentais. Ou seja, se fazem você progredir o mais rápido possível na vida, isso que é importante. Ser capaz de definir prioridades, desmembrar tarefas e delegar responsabilidades é crucial para melhorar a eficácia pessoal. Nem todo mundo tem como delegar algumas atividades, mas se a gente tiver amigos, parentes, ainda consegue delegar um pouco. Mas a grande maioria da gente tem que fazer as coisas sozinhas. Então, a gente tem que delegar em pequenas tarefas, desmembrar em pequenas tarefas, fica muito melhor, fica mais tranquilo. E, além de tudo, a gente colocar as metas por prioridades, porque tem as mais importantes, um pouco menos, e assim a gente vai organizando a nossa vida, o nosso dia, pelo menos um dia em 24 horas, e assim a gente vai passando semana, meses, né, e assim vai. Então, também depende da nossa disciplina, o nosso futuro. Então, depende do que a gente faz hoje, né? A gente consegue ser produtivo, a gente consegue fazer as coisas o mais importantes possíveis e de forma eficaz para que possamos ter um futuro melhor. Imagine sua visão como um caminho. A produtividade indica quanto tempo do seu dia você vai passar percorrendo esse caminho, enquanto a eficácia indica se você está dando os maiores passos possíveis. Disciplina é, portanto, sua capacidade de realizar ações específicas que levam à realização da sua visão pessoal. Resultados. Como diz o velho provérbio japonês, visão sem ação é devaneio. Ação sem visão é pesadelo. Essa máxima aborda dois grandes problemas bastante comuns. Muitas pessoas têm várias ideias do que gostariam de fazer, mas acabam simplesmente não fazendo nada. Enquanto isso, outras fazem um monte de coisas, mas não veem propósito em suas ações. Então, por isso que existe esse provérbio japonês: visão sem ação é devaneio, porque aí a pessoa não faz nada, só pensa. E a ação sem visão é pesadelo, porque a pessoa faz um monte de coisa, mas sem um objetivo. Por isso que é importante ter a clareza, ter essa divisão de metas, saber o que você quer, né? O ideal é ter as duas, visão e ação. Quando combina ambas com sucesso, você alcança resultados emocionais e materiais. Os resultados emocionais estão ligados à inundação do cérebro com dopamina, um neurotransmissor que, quando liberado, produz a sensação de felicidade. Os resultados materiais são as consequências concretas das suas ações
ou frutos do seu trabalho. Então, o que a gente vai ter com todas essas coisas, motivação, disciplina, produtividade, né? A gente vai ter os resultados e a gente vai conseguir racionalizar um pouco, ter mais controle das emoções e materializar aquilo que a gente está construindo no nosso dia a dia. Objetividade. O último elemento essencial do nosso sistema de desenvolvimento pessoal é melhorar a objetividade. Anders Breivik, que matou 77 pessoas a tiros na ilha noruega de Utoya, provavelmente estava altamente motivado e disciplinado. As suas ações até tiveram resultados emocionais e materiais. É um caso extremo, mas que ilustra a que ponto as coisas podem chegar quando não temos objetividade suficiente. A capacidade de aumentar sua objetividade é uma ferramenta importante para se ter à mão nos momentos em que a intuição falha. Reduzindo suas ideias preconcebidas, você vai enxergar com mais clareza como as coisas funcionam na realidade. Para melhorar sua objetividade, você precisa obter feedback sobre seu comportamento, suas ideias e suas ações. Nada melhor que as pessoas que convivam mais com você no seu dia a dia do que outras que estejam longe. Como o nosso cérebro tende a acreditar em coisas que não correspondem à realidade, precisamos estar constantemente atentos às áreas do nosso pensamento em que falte objetividade. Como afirmou certa vez o britânico Bertrand Russell, ganhador do Prêmio Nobel e um dos matemáticos e filósofos mais importantes do século XX, a causa fundamental dos problemas no mundo moderno é que os idiotas estão cheios de certezas, enquanto os inteligentes estão cheios de dúvidas. Bem interessante. Recapitulando o capítulo Introdução. Procrastinação não é preguiça pura e simples, mas a incapacidade de se convencer e fazer as coisas que você deveria ou gostaria de fazer. Se analisarmos a história humana, veremos que as pessoas têm a mania de deixar as responsabilidades para depois, desde o início dos tempos. O mundo atual favorece a procrastinação cada vez mais, e é por isso que você precisa começar a aprender a combatê-la. Hoje em dia temos uma quantidade de oportunidades disponíveis como nunca se viu antes. A tesoura do potencial está mais aberta do que em qualquer outra época. Mais opções não nos tornam necessariamente mais felizes. É mais comum acontecer o inverso, já que o excesso de opções leva à paralisia decisória. Quando está paralisado, você hesita e protela ainda mais. Assim, acaba desperdiçando tempo e, com o resultado, se sente mal consigo mesmo. Existem ferramentas simples que podem ajudar você a superar a paralisia e a procrastinação. Quando você realiza seu potencial, o centro de recompensa do cérebro é ativado com mais frequência, liberando a dopamina e gerando emoções positivas. Você pode alcançar a felicidade duradoura aprendendo a viver cada dia de forma significativa e o mais plenamente possível. A procrastinação pode ser vencida se você melhorar a sua motivação, sua disciplina, seus resultados e sua objetividade. Deixa eu beber um golinho de água aqui. Então, antes de examinarmos a motivação em mais detalhes, tente avaliar a si mesmo nessas 4 áreas, dando uma nota de 1 a 10, sendo 1 a pior e 10 a melhor. No geral, como anda a sua motivação?
Você se acha uma pessoa motivada? Tem pouca motivação? Muita, mais ou menos? Depende. Como isso funciona? E quanto à sua disciplina, sua produtividade e sua eficácia? Você está feliz com a produtividade do seu dia? Ou você acha que conseguiria ser um pouco mais eficaz? Ou você não quer melhorar a sua produtividade? Como funciona? Como você classificaria os seus resultados? Os resultados que você obtém é de acordo com o planejado? É de acordo com o que você queria? Ou que você gostaria? Ou que deveria? E como você classificaria suas tentativas de ser objetivo? Você se acha uma pessoa objetiva ou se acha uma pessoa prolixa? Você se acha objetivo, acaba de fazer o que precisa fazer, ou faz uma coisa, faz outra, acaba não terminando nada, ou você começa uma coisa e depois desiste, em várias ocasiões da sua vida, ou só por um período, não tem problema, uma coisa só, é normal, a gente pode não achar que se encaixa, né? Então é importante você ter objetividade e clareza no que você quer. Ao final de cada capítulo, você vai fazer autoavaliações, como essa, para poder retornar a elas futuramente e observar seu progresso. Olha, quem quiser o PDF do livro é só me pedir, tá? Tem que ser pelo WhatsApp, porque no Instagram não tem como mandar PDF, só se for pelo Facebook, tá? Aí quando você colocou essa numeração aí de 1 a 10 para sua motivação, disciplina, resultados e objetividade, é interessante você ter anotado que a gente vai mudando de acordo com a leitura, a gente vai pensando de uma forma diferente. Até uma leitura que você faz hoje, amanhã você já está pensando diferente, você às vezes lê de novo, você começa a interpretar de uma forma diferente. E às vezes a motivação que hoje não está muito legal, mas amanhã pode estar. Então a gente tem que observar muito essa situação de anotação para a gente ver como que a gente está se sentindo no hoje e como a gente está se sentindo daqui um mês, um ano, né? De acordo com o que você vai se planejar e organizar dentro da sua objetividade, dentro dos resultados que você quer alcançar. Então isso tudo é muito importante, tá bom? Então vamos falar aqui sobre motivação. Como se tornar e se manter motivado. Acho que muitas e muitas pessoas querem isso, né? Então o autor fala aqui: quando estive na Dinamarca, tive a oportunidade de passar algum tempo nos escritórios de Novo Nordisk. Mais de 30 mil funcionários trabalham atualmente nessa empresa, que é líder mundial na produção de insulina, detendo mais de 50% de participação no mercado global. Logo ao chegar, notei que as pessoas ali pareciam altamente motivadas e felizes. Dos recepcionistas e faxineiros com quem cruzei no corredor, até os responsáveis por desenvolver medicamentos. Isso eu achei muito interessante. Como a Novo Nordisk é, afinal, uma empresa farmacêutica, pensei, será que eles colocam alguma substância especial na água dos funcionários? Já pensou, gente, criar uma substância especial para você ficar motivado? Que não é você pegar um energético para você ficar mais ligado, assim, ficar mais esperto, mas motivado. Motivar é diferente, sabe? É você ter vontade de levantar todos os dias e fazer alguma coisa, ou você tá ali, vai acabar uma tarefa, você começar uma outra, você tá motivado a fazer aquilo ali. Então a gente precisa de ter uma motivação pra gente fazer as coisas, até para lavar alguma coisa, a gente precisa de ter uma motivação. Então, se a gente tem essa coisa dentro de nós, esse sentimento, a gente fazer planos pro futuro é tão bom. Igual esse final de semana, e meu marido, a gente fez vários planos. Então é bom a gente ter essa motivação, essas coisas em mente, pra gente criar uma vida com mais satisfação. Então essa satisfação, essa intenção genuína que vem daqui de dentro, é essa motivação. Para mim,
como funciona, é um combustível, é como se fosse um combustível para o carro. Então, isso é a motivação. Se você, não adianta nada você ter aqui um acessório, se eu tenho um celular, tenho meu computador para ler o livro, então eu tenho isso, mas o que adianta ter isso tudo se eu não tenho um combustível que sou eu, que é para poder estar aqui lendo e você me vendo que eu tô fazendo essa live aqui, que eu tô lendo esse livro para você. Então, isso não adianta nada. Então, a gente precisa entender esses mecanismos neurais, como funciona tudo isso. Porque somos como se fossem engrenagens que se encaixam e a gente muitas vezes não percebe de onde vêm as nossas maiores motivações. E muitas vezes deixamos de lado. E aí nós ficamos cada vez mais infelizes. Até porque nós temos muita mania de vitimizar, de colocar a culpa sempre no outro. Ou a culpa é do governo, ou a culpa é do meu patrão, igual ele tá falando aqui dos funcionários, né? A culpa é do meu patrão, é esse trabalho que é muito ruim. E a gente, né, não agradece nada, só fica reclamando. Como o seu combustível, a motivação fica? Caidinho, ó. Não tem como. Então a gente precisa realmente ver o que nos gira, o que nos faz agir, né? Não só pensar, mas agir. Então a motivação nos impulsiona a uma ação de acordo com aquilo que nós desejamos, tá certo? Então, mais tarde, quando eu tive a chance de passar algum tempo com os executivos, aproveitei para perguntar a eles o que faziam para que seus colaboradores estivessem tão satisfeitos e motivados. A explicação que recebi foi surpreendentemente simples. Então, qual é o segredo da motivação? Seja na vida profissional ou em outros domínios, existem diversos tipos de motivação. Alguns fazem mais mal do que bem. E é por isso que precisamos descobrir qual é o mais proveitoso para cada um de nós. O tipo certo de motivação para você vai fazê-lo procrastinar menos. Então, presta atenção. O tipo certo de motivação para você vai fazê-lo procrastinar menos, vai se tornar seu combustível no dia a dia e vai conduzi-lo pelo caminho da felicidade duradoura. Não é o que a gente quer? Motivação extrínseca, recompensas e punições. Não faz muito tempo, fui me encontrar com um cliente novo. Após conversarmos um pouco, ele começou a descrever como vinha se sentindo nos últimos anos. Oiê, boa noite. Confidenciou-me que faltava sentido à sua vida. Ele até cogitara o suicídio em várias ocasiões. Perguntei quanto tempo ele passava fazendo coisas que realmente queria fazer e, em contraste, quanto tempo passava coisas que precisava fazer, coisas que os outros esperavam que fizesse. Durante nossa conversa, aos poucos ficou claro que ele era impelido quase totalmente para a motivação extrínseca, não algo que vinha dele. Como você se sente quando precisa realizar algo em que não se vê sentindo? Porque a gente realiza algo, nem sempre a gente coloca amor naquilo ali, né? A gente coloca realmente uma boa vontade em fazer aquilo. Como se sente gastando seu tempo em obrigações ou atividades que eu não tenho vontade de fazer? Nem sempre a gente tem boa vontade de fazer, mas a gente tem que ter uma motivação ali para fazer, porque é necessário ser feito. E isso vale para tudo, porque a grande parte das coisas que a gente faz são coisas que a gente precisa fazer, não só o que a gente gosta de fazer. Então, se a gente quer algo feito, nós precisamos ir lá e fazer. Pesquisas recentes mostraram que costumamos achar desagradáveis e desmotivadoras aquelas atividades que não fazem sentido para nós. Essas tarefas, digamos, decorar datas e fórmulas na escola ou quaisquer atividades no trabalho das quais você não vê nenhum propósito, não são desestimulantes. Não admira que as pessoas enrolem para fazê-las. Bem,
o que eu quero dizer que a gente precisa de fazer, não é que a gente tem que ter algo que a gente só faz por obrigação, porque a gente fica realmente desmotivado na nossa vida. Tem muitas pessoas que entram em depressão por conta disso. A gente tem que ver aquela motivação de estar fazendo um trabalho, né? Principalmente na parte do trabalho, que é a maior parte que a gente passa da vida, né? Então, se a gente não está satisfeito, se não vê uma felicidade naquilo que a gente se encontra, procura se especializar, fazer algo para a gente poder depois a pessoa ir trocar de carreira, se for o caso, porque a gente pode fazer ajustes, né? Muitas pessoas às vezes já vi de aposentar e fazer uma outra coisa que sempre quis fazer, né? Por exemplo, a pessoa era um advogado, mas queria ser marceneiro, e aí começou a praticar essa profissão depois que aposentou. Então nunca é tarde e também não devemos se enrolar tanto. Agora, pode ser que ele também tenha se sentido feliz em ser advogado, por exemplo, mas não era a maior motivação, mas ele se sentia motivado também. Então a gente tem que ter esse autoconhecimento, a gente tem que se entender melhor para a gente ver o que realmente nos proporciona a um novo ser, a um novo eu, as novas escolhas, a continuar na mesma escolha, tá? Então a gente tem que parar pensando sobre isso. Os motivadores extrínsecos é a cenoura e o porrete, isto é, as recompensas e punições foram criadas para nos forçar a fazer esses tipos de coisa que vão contra a nossa vontade. Sem esses estímulos externos, jamais passaria pela nossa cabeça fazê-las. Só que a motivação extrínseca possui várias grandes desvantagens. Quando fazemos algo que não queremos, ficamos menos felizes. Nosso cérebro libera menos dopamina, substância que, além de influenciar a felicidade, impacta a criatividade, a memória e a capacidade de aprendizado. Outra desvantagem é que a infelicidade criada pela motivação extrínseca é socialmente contagiosa. Pessoas descontentes deixam aquelas à sua volta descontentes também. Era a motivação extrínseca que fazia os servos lavrarem os campos durante o feudalismo, os escravos das galés remarem na Roma antiga e os operários trabalharem nas primeiras fábricas da Revolução Industrial. Essas tarefas não envolviam nenhuma criatividade, quase nenhuma criatividade. Atualmente, porém, a maioria das tarefas que realizamos exige uma abordagem criativa. Precisamos analisar os problemas com bastante atenção. Não raro temos que improvisar ou buscar soluções não convencionais. Muitos estudos já confirmaram que os motivadores extrínsecos reduzem o desempenho em atividades que exigem um trabalho mental e criatividade, mesmo que pouco. E não importa se a motivação vem da cenoura ou do porrete, o efeito psicológico de esperar uma recompensa e não a receber é semelhante ao de sofrer uma punição. É porque às vezes você faz alguma coisa esperando algo em troca. É igual quando você dá alguma coisa para alguém e espera lá que Deus, ó, não, tô dando aqui, viu? Aí, ó, você não tá olhando, eu quero meu lugarzinho. Vendo quando chegar no fim das contas, você vê que eu tô dando isso daqui pra falar. Aqui, ó. Ó, Deus, olha aqui, eu tô dando aí, ó, essa nota aí pra mim. Entendeu? É a mesma coisa como se você estivesse esperando sempre algo em troca. E não faz por si mesmo. Então, isso é bem triste, né? Em geral, o porrete imaginário, pendendo sobre nós, faz com que desprezemos a tarefa a cumprir. E esse porrete pode vir em formas variadas. Pode ser o financiamento que impede a pessoa de se demitir do emprego que odeia. Podem ser pais impondo aos filhos um hobby ou uma profissão. Pode ser o chefe que manda seus subordinados fazer coisas sem explicar o porquê. A aversão é um resultado natural dos estímulos extrínsecos e muitas vezes leva ao aumento da procrastinação. Então vamos recapitular aqui. Ele sempre faz isso no fim de cada parte que ele lê.
que ele escreve, perdão. A motivação extrínseca deixa você infeliz. O cérebro liberta menos dopamina, reduzindo sua criatividade e prejudicando sua capacidade de aprendizado. As emoções negativas produzidas são socialmente contagiosas. Pessoas acostumadas a funcionar com a motivação extrínseca perdem a capacidade de trabalhar com independência se o porrete desaparece, não conseguem se motivar. As notas escolares são um bom exemplo de motivação extrínseca. Os alunos se acostumam a estudar para tirar boas notas, mas depois que se formam e essa pressão desaparece, muitos param de se instruir. Não tem outra coisa para a gente fazer, porque o sistema educacional funciona dessa forma. Então, a gente realmente, todos nós, temos que passar por isso. Existe avaliação tipo de conceito, desempenho na sala de aula, mas esses são as menores notas. As maiores notas vêm realmente disso. Então, a gente acaba se adaptando a esse meio, né? Se houvesse uma outra forma, talvez, de ensinar, ou do aluno se mostrar que está entendendo, que aprendeu, né? É bem interessante isso. Eu não sou educadora, não tenho a menor ideia do que poderia ser feito, mas eu acredito que deve ter muitos e muitos educadores por aí que fazem ideia do que poderia ser feito de bom na nossa educação e poderia melhorar. Quem sabe daqui a uns anos as coisas tendem a ser melhores do que hoje. A motivação extrínseca suprime a capacidade de iniciativa futura das pessoas, que sem o porrete não conseguem fazer quase nada. Então, por exemplo, se não tem um prazo, se não tem, por exemplo, hoje é dia 16, dia 30 é minha prova, tô de boa, 17 de boa, 18, 19, 20, comece a pensar. 23, tá chegando a prova. Quando chega dia 28, eu tenho que estudar para a prova. Mas eu tenho uma prova amanhã já, dia 29. Aí dia 29 você estuda para a prova do dia 30. Aí você tem essa motivação extrínseca do porrete, vamos dizer assim, para poder estudar para essa prova do dia 30. E aí você não quer dizer que você está aprendendo, que você realmente decorou aquilo tudo que você leu num dia para fazer no outro. Na grande maioria, você só decora para fazer no outro dia, porque a gente tem uma memória, uma capacidade memorial, assim, não é extensa, né? E se você não aprendeu ou não gostou muito, você não vai levar isso para frente. Na verdade, a grande maioria das coisas que aprendemos na escola, realmente a gente não leva muito para frente, porque são coisas mais específicas, né? Mas a gente foi acostumado a ter os nossos prazos e a cumprir aqueles resultados, a ter os resultados, né, e tudo, a cumprir certas coisas como trabalhos, né, que a gente tem na escola, essas coisas assim. E quando a gente chega na vida adulta, a gente não tem ninguém mais para guiar, não tem uma professora lá te pedindo para você fazer aquilo ali, ou o pai e a mamãe te falando assim, você já fez seu dever, você já fez alguma coisa. Somos nós por nós mesmos, e aí realmente como a gente está acostumada mesmo com essa motivação extrínseca, é muito mais complicado a gente ter a motivação intrínseca, como o autor está tentando nos explicar aqui. A motivação extrínseca suprime a capacidade de iniciativa futura nas pessoas que sem o porrete não conseguem fazer quase nada, que eu falei. A gente não tem uma pessoa lá falando, só dever, não vai brincar com ela não, vamos lá, você já fez isso, já fez aquilo, já fez dever de matemática, então não tem uma pessoa lá para falar, e aí você tirou nota 0 na prova, e aí, vamos melhorar essa nota, não sei o quê. Então, quer dizer, aí a pessoa não consegue fazer quase nada, porque não tem ninguém lá para poder ficar motivando, vamos dizer assim, né? Meu cliente havia sido dominado pela motivação extrínseca durante toda a sua vida. A infelicidade, a incapacidade de aprender coisas novas e sua criatividade assassinada o fizeram perder o gosto pela vida.
A primeira boa notícia neste capítulo é que existe uma maneira de sair do raio da ação do porrete. Sim, você pode escapar da armadilha da motivação extrínseca, mas tome cuidado, já que muitos livros e coaches podem fazê-lo apenas trocar de armadilha, promovendo uma cura na forma da motivação intrínseca baseada em metas. Eu acho que aqui o autor pode ter falado assim, que às vezes a pessoa acha, igual tem psicólogos, várias pessoas, a gente tem que ter uma meta na vida, a gente tem que querer algo. Foi o que eu já falei antes no outro vídeo, é bom a gente ter metas, porque quando a gente tem metas, a gente não fica assim, ó, vagando, sem saber para que lado vai. Eu ganhei esse dinheiro, acho que vou gastar com uma roupa, vou gastar com aquilo ali, é um som de carro, às vezes não faz aquilo que realmente seria bom para ela. Porque, como eu falei antes, a gente vai avaliando, vendo as necessidades para poder a pessoa ir melhorando o seu eu. Não é só simplesmente chegar lá. A pessoa tem que estar tentando melhorar essas coisas em relação às coisas que ela gosta, às coisas que a motiva, aquele sentimento de orgulho de si mesmo. Isso tudo nós vamos trabalhando nas crenças limitadoras que nós temos dentro. Nós somos criados com várias crenças, valores, morais, e muitas vezes algum desses valores, dessas crenças já não servem mais. Então nós precisamos de criar novas crenças, novos valores, para que possamos ser mais felizes conosco mesmo. A gente não perder o gosto da vida, a gente ter mais vontade de viver, mais vontade de fazer. Então, eu acho que isso é muito, muito bom, tá? Bem, eu vou encerrar por aqui, porque a próxima vai ser motivação intrínseca baseada em metas, alegrias que não duram. Então, esse autor, ele é um pouco desfavorável ao coach. Mas como eu não penso da mesma forma que ele, não tem problema nenhum para mim eu ler sobre isso. Porque nós, na vida, temos pontos de vista diferentes, né? Ninguém pensa igual ao outro, os dedos da mão não são iguais. Ele pode pensar o que ele quiser e eu posso pensar o que eu quiser. Se eu vejo resultado com as pessoas que trabalham comigo, que me contratam, então eu não tenho motivo para pensar sobre isso. Então, eu fico muito tranquila em estar falando sobre isso. Mas você que está vendo, que vai ver ainda, você vai ter as suas condições de ter as suas próprias conclusões. Não só pelo que a gente está lendo, pelo que eu vou estar falando também, tá ok? Gente, muitíssimo obrigado por mais um dia que estamos aqui reunidos, falar sobre esse tema tão importante, principalmente na vida dos nossos jovens. Nós, assim, eu, pelo menos a minha idade, eu não tinha internet, eu não tinha celular, essas pessoas têm tudo. É tanta coisa para perder essa atenção, esse foco. E eu peço a Deus para que eles consigam ter cada vez mais foco, mais esperança, terem a própria estimulação para poderem crescer, tirarem boas notas, que é o que a gente né, o nosso padrão hoje, né? De querer aprender, de aprender línguas, aprender outras coisas também, abrir o campo de visão, para que eles possam ter essa visão maior, para que o nosso futuro do Brasil esteja cada vez melhor, em boas mãos, porque eu tenho certeza que Deus é bom, Ele é generoso, Ele é justo. E sim, nós temos que pensar positivamente no futuro, agradecermos por estarmos aqui mais um dia reunidos, por estarmos aqui podemos nos comunicar, falar um com o outro, né? Essa comunicação, eu tenho uma comunicação também de ouvir, que bom que eu posso ouvir, quem pode ouvir, né? Esse é o dom, é tão bobo, tão básico, mas graças a Deus. Então eu agradeço a todos, agradeço a Deus, ao Divino Criador, ao Universo, por mais um dia aqui. Tchau, beijo.